Nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Te louvarei. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias.
somente a ti, Jesus. E que você tem suma demo watashi otomoto yobu e kikasete motomemasu anata dake kakegai no nai atataka na ude niもう一度踊らせてSeja o centro. Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Jesus, seja o centro, minha esperança e canção, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Jesus, seja a visão, meu caminho, direção, Jesus. Seja o fogo
viver. Jesus, Jesus. Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus, minha esperança e canção, Jesus, Jesus, Jesus. Por tudo que tens feito. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Para sempre.
poço chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive. Ressuscitou, a terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro
Mateus capítulo 9, nós falamos sobre a parábola do semeador, e na última vez eu falei sobre a videira verdadeira, e a videira e os ramos, e essa relação de experiência com Jesus nos leva a um modo de vida que Jesus já determinou para nós como nós deveríamos viver. Não é nós que, muitas vezes, a igreja e nós mesmos inventamos um modo de viver, que achando que é dessa forma que nós podemos servir a Deus, porque talvez o modo que Jesus ofereça para nós seja um tanto radical, seja difícil. E ele falou da última vez que nós pregamos: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, né? Então, nessa relação é interessante que Jesus, ele fala assim: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Esses ramos que somos nós, ela é muito importante para Deus. E parece que quando o ramo ele não dá fruto, ele não está dando fruto, ele corta. Se dá um pouco de fruto, mas está azedo, ele vai lá e poda. Então, Deus espera que a gente dê frutos, ele espera, mas ele não fica esperando, não. Ele faz, ele oferece a maneira como a gente pode dar esse fruto, a maneira como esses ramos possam produzir. Tá? E o ramo é tão importante para Deus que quando aquele ramo novo ele está lá debaixo das folhagens da videira e não recebe a luz do sol, o que o Pai faz? Ele levanta aquele ramo que está ali embaixo, está batendo as suas folhas na terra, e faz com que ele pegue o sol para que ele possa realmente frutificar. E o ramo que está dando pouco fruto, mas o fruto não é de qualidade, tá? Ele vai lá e poda, tá? Ele poda, ele tira as coisas que realmente estão impedindo, ele tem que cortar. Então Deus está fazendo, muitas vezes é a questão do pecado, é a questão da disciplina que nós precisamos receber de Deus. Por quê? Porque Ele espera que os seus filhos, os seus ramos deem frutos. Tá? Então, parece que é tão radical assim, mas não. Porque meu pai é o agricultor. Meu pai é aquele que está investindo na vida, ele está realmente fazendo com que esses ramos preciosos deem frutos. É isso que ele está esperando de nós. Então eu venho nessa sequência de mensagens, né? E hoje eu queria falar sobre o vinho, já o produto da videira, né? Aquele produto tão precioso que para o povo de Israel, tá? A videira era significado do povo de Israel. E nós lemos hoje nos Salmos também que o vinho, que alegra o coração, que ela vem desse produto da videira, tá? Como é que ela tem que ser? Que tipo de vinho é esse que Deus espera que nós possamos produzir? Que tipo de... ele mostra claramente essa experiência que nós devemos ter na nossa vida cristã também, tá? Não é de qualquer jeito, não. Não é do jeito que você quer. Então Deus preparou a maneira certa, tá? A experiência certa, tá? E a maneira certa como o nosso vinho, o vinho que produz o Evangelho, é um vinho novo, não um vinho velho. Então vamos nessa leitura, eu só quero passar com vocês a leitura do capítulo 9, versículos 16 e 17. Eu dou início, eu não vou terminar aqui, eu dou início a essa mensagem, e depois ainda esse mês, eu vou continuar dando a segunda parte dessa mensagem. Mateus capítulo 9, 16 e 17, versículos muito conhecidos de vocês, muito conhecidos daqueles que leem pelo menos a palavra e têm ouvido a palavra de Deus. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Não se põe vinho novo em vasilha de couro velha,
Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Tá? A nossa mensagem dá o início nesse texto bíblico, tá? E nós temos conversado desde o ano passado sobre a questão da igreja simples, tá? Que Deus nos deu, Jesus nos deu uma comissão, uma missão a fazer, que é ide, fazer discípulos de todas as nações, ensinando e batizando, tá? Então, nós temos essa missão clara que Jesus deixou à sua igreja. Fazer discípulos. E dessa parte de fazer discípulos, né, é aquilo que nós tiramos também do conceito da igreja simples, de retomar essa missão que nós esquecemos, fazer discípulos. Tá? E daqui nós estamos formulando a declaração da visão e missão da nossa igreja. Tá? Então, qual que é essas três, as três partes da declaração? Amar a Deus, conectar com as pessoas e compartilhar o Evangelho. Tá? Nós estamos aqui tirando da grande comissão, tirando do grande mandamento de Deus, de amar a Ele e amar o próximo, tá? Nós estamos tirando essa visão e a missão da nossa igreja. A partir de hoje, nós já temos compartilhado, mas nós vamos compartilhando de acordo com terça-feira. Nós temos feito esse estudo, nós temos feito um brainstorm para realmente chegarmos à nossa característica, tá? Como a Igreja Metodista Livre, aqui de Campinas, qual a missão e como nós podemos cumprir essa missão que Jesus deixou para nós. Como nós podemos retomar isso? Tá? E aqui, então, nós começamos a seguinte: amar a Deus. O que é amar a Deus? Incentivar, tá? Convidar as pessoas a participar dos cultos. É a porta de entrada. E classes para conhecer. Então, classes para conhecer e se relacionar com Deus. Tá? Então, as pessoas, esse é a porta de entrada. Então, para nós termos um relacionamento com Deus mesmo, nós precisamos participar presencialmente. Tá? Eu sei que é uma época que é muito difícil hoje, né, falar depois da pandemia, tá? Tudo que tem acontecido, as pessoas têm ficado mais em casa. Feito culto virtual, nós assistimos aqui o louvor virtual também, nós fazemos isso, né? Temos continuado, e nas empresas também continua isso, o trabalho home office em casa também, tá? Então, tem gente que produz muito bem no home office, mas tem gente que prefere presencial. Mas no nosso relacionamento com Deus, nós temos que ter contato com as pessoas, nós precisamos conversar, olho no olho, oração. É isso que nós precisamos. Tá? Então, essa porta de entrada, de incentivar as pessoas a vir no culto, ela é muito importante. Tá? Porque como é que nós vamos ter relacionamento com o nosso irmão virtualmente? Virtualmente você consegue até um ponto, mas presencialmente é a importância. E essa importância é tão grande que fala sobre a família de Deus. Tá? Então, dentro da igreja é difícil você olhar um para o outro e falar assim: é minha família de fé, meu irmão, minha irmã. Tá? Se não tivermos esse relacionamento, tá? Vai ser difícil a gente ter um relacionamento com Deus, porque Deus formou uma grande família. Tá? E nós fazemos parte dessa família. Só que nós fazemos distinção. Esse não é. Esse é da minha denominação, esse não é da minha denominação. Esse nem se converteu ainda, nem aceitou, não conhece Jesus. Então, nós começamos a fazer essa divisão, é o que Deus não faz. É isso que nós precisamos estar aprendendo aqui, dentro da palavra de Deus. Se queremos retomar a missão que Jesus nos deu, nós temos que retomar
esse relacionamento com Deus e com os irmãos. Tá? Novamente eu convido, venham, participem do culto, porque essa é a porta de entrada que nós vemos para a nossa igreja. Ela é muito importante, tá? Incentivar as pessoas a participar dos cultos. E aqui as pessoas novas vêm, tá? Nós queremos criar classes de novos para que eles entendam essa missão, para que eles entendam o que é ser cristão, tá? O que é a vida cristã. E também, aí nós vemos que o segundo passo, tá? São passos. Daqui eu vou para onde? É isso que precisa, porque as pessoas vêm na igreja e falam assim, onde que eu vou? Para onde que eu vou? Tá? Então aqui, primeiro, amar a Deus. Se relacionar com os irmãos. Tá? E o segundo passo é conectar com as pessoas. É conectar com as pessoas. Então, durante a semana, e mesmo pode ser os domingos também, nós temos grupos pequenos de comunhão. Teremos grupos pequenos e a comunhão. Tá? Então, esse trabalho que vai ser feito daqui para frente, tá? Nós vamos então novamente retomar os grupos pequenos, os grupos de comunhão, porque achamos que é muito importante, tanto para pessoas novas como as pessoas que já estão na igreja. Criar esses grupos de comunhão, criar esses grupos pequenos. Tá? Então, durante a semana, nós vamos ter grupos de comunhão, conectar com as pessoas. Como é que essas pessoas vão se conectar, tá? Conosco? Como é que nós vamos conectar com elas? É através dos grupos pequenos que nós vamos ter. Então, nós não estamos criando uma série de atividades, mas estamos criando uma atividade para cada uma das partes da nossa declaração de missão e visão. E depois nós temos, então, compartilhar o evangelho, tá? Servir em um ministério. Quais os ministérios que nós temos na igreja? Nós temos vários ministérios importantes, necessários na igreja. Ministério infantil, ministério do culto, ministério do louvor e adoração, ministério da administração da igreja, tá? Nós temos vários ministérios que são essenciais dentro da igreja. Tá? Então, a pessoa vinda, ou as pessoas que já estão, poderem servir em um ministério dentro da igreja. Toda a igreja. Tá? Então, a Imelcamp, a Igreja Metodista Livre de Campinas, deve ser uma igreja que quer ser igreja todo dia. Tá? Isso que eu vou explicar para vocês. Em todo lugar, através de tudo que faz e através de todos. Bonito, né? Tá? Mas é isso que nós estamos querendo. E será que nós estamos vivendo assim mesmo? Será que nós estamos praticando isso que Jesus deixou? A maneira como podemos, então, servir a Deus, a maneira como podemos amar a Deus, a maneira como podemos conectar com Ele e com as pessoas. Como é que é isso? Tá? Então, é isso que nós temos estudado em Igreja Simples. Nós continuamos estudando. E nós temos também, tá? Então, Jesus, ele está dizendo, tá? Aqui eu começo essa parte da mensagem. Então, Jesus está dizendo, tá? Que o Evangelho é um vinho novo, mas que está correndo o risco de ser derramado em odres velhos. Tá? Se nós começarmos a perceber o movimento da igreja, o movimento da vida cristã das pessoas, nós vemos que o vinho novo está correndo o risco de ser derramado em odres velhos. Aí ele fala dessa consequência. O que Jesus está dizendo? É que quando o vinho é novo, o odre, esse odre é um recipiente de couro, tá? Apareceu naquela primeira, um recipiente de couro, que antigamente eles colocavam um líquido ali nesse recipiente de couro. Tá? No caso, é o vinho. É assim que se fazia. Tá? Então, quando o vinho é novo, tá? E o odre é velho, o odre que já se expandiu, essa vasilha que já se expandiu, o que podia expandir já, tá? O que tinha. Então, nós vemos que
o vinho que é novo, que ainda está em fermentação, colocado dentro dessas vasilhas velhas que já se dilatou ao máximo, o que vai acontecer? Ele vai se arrebentar. Ele não vai suportar a fermentação e vai vazar, vai se derramar, vai se perder. Essa é a comparação que está fazendo aqui, que Jesus está fazendo aqui para a sua igreja, para os seus discípulos. Ele está mostrando o que está acontecendo, o que pode acontecer, tá? Quando aquilo que é novo, aquilo que está em fermentação, tá? Então o que Jesus está dizendo? Que vinho novo deve ser colocado em odres novos. Vinho novo, odre novo. Essa é a receita de Jesus. Vinho novo, odre novo. Ok? Então, qual é esse vinho? Qual é esse vinho? Que vinho é esse? Que vinho é esse que é referido por Jesus e aqui em Mateus capítulo 9, versículos 16 e 17. Ok? Então, o vinho novo é o evangelho da graça de Deus comparado ao vinho velho da lei de Moisés. Eu vou explicar isso para vocês, o que a Bíblia fala a respeito disso. Tá? Então, para nós é importante nós entendermos isso. Qual que é? Se existe o vinho novo, existe o vinho velho. O vinho novo é o evangelho da graça de Deus, e o vinho velho é o da lei de Moisés. O vinho novo, tá? Então, hoje nós vamos aqui colocar, estamos diante da mesa do Senhor. Estamos diante da mesa do Senhor aqui, tá? Para a celebração da ceia, em memória de Jesus Cristo, e vamos tomar o pão e o cálice, observando que aquilo que ele ensinou aos seus primeiros discípulos. Quando nessa celebração, quando Jesus, ele tomou o cálice na mão, ele disse o seguinte: este cálice é a nova aliança no meu sangue. É a nova aliança no meu sangue. Nós encontramos isso em Lucas 22, 20, em 1 Coríntios 11, 25. Tá? Este cálice é a nova aliança. Tá? E qual que é a velha aliança? Okay? Então, de acordo com a Bíblia, nova aliança e velha aliança, de novo, vinho novo, vinho velho, tá? E nós estamos agora comparando a velha aliança e a nova aliança. E a velha aliança? De acordo com a Bíblia Sagrada, tá? A velha aliança, ela é aquela que é celebrada com o povo de Israel, em Moisés, em que Deus concede a lei moral, a lei cerimonial a Moisés. E a lei, ele prescreve exatamente como você deve viver, como você deve se comportar, e prescreve exatamente como você deve se relacionar com Deus. É isso que faz a lei de Moisés, que é a velha aliança tinha. O lugar, olha só, o lugar em que você deve ir, o que você deve fazer, quem deve coordenar a reunião quando você chegar naquele local, em que dia você deve ir, o que é que você deve levar, que tipo de coisas, de ofertas o Deus de Israel gosta de receber. Essa é a velha aliança. Que tipo de conduta ele espera dos seus fiéis? A lei prescreve exatamente em que dia, hora, lugar, atividade, para que você se relacione bem com Deus. E a lei que foi conferida por Deus a Moisés. Mas e a nova aliança? O que é a nova aliança? Mas aí vem Jesus e diz assim: olha, eu quero celebrar uma nova aliança, não mais na lei, mas no meu sangue. Isso é a nova aliança. Isso que está claro nas páginas do Novo Testamento. Porque quando Jesus é batizado, por João Batista, ouve-se uma voz do céu
E Deus se pronuncia sobre o seu Filho, sobre Jesus, e diz assim, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Este é o meu Filho amado. Tá? E nós vemos em outras partes da Bíblia, o que Jesus diz desse Filho amado. Quando ele diz assim, acontece lá no Monte da Transfiguração. Lá no Monte da Transfiguração, lá estão Moisés, Elias e Jesus. Moisés, Elias e Jesus estão lá no Monte da Transfiguração. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas e Jesus. Então, a voz do céu se pronuncia novamente, este Jesus é o meu Filho, e a ele que vocês devem ouvir. Mateus capítulo 17, versículo 5. Este é o meu Filho Jesus, e é ele que vocês devem ouvir. Não mais Moisés, nem os profetas, mas o meu Filho Jesus Cristo. Vamos continuar. Lá, no primeiro milagre que acontece lá em Caná da Galileia, tá? Onde se transforma água em vinho, em João capítulo 2, versículos 1 a 11. E que agora Jesus utiliza para transformar água em vinho. O que ele usa para transformar água em vinho? Tá? Vocês vão dizer água, tá? Mas eu digo para vocês, a água que foi usada é a água da purificação. Não é uma água qualquer. É água no cerimonial, é água da purificação. Tá? Porque a lei exigia que aquele que entrasse numa cerimônia, tá? E que entrasse na presença de Deus, num ofício sagrado, se purificasse nas mãos, no antebraço, nos pés, no rosto e na cabeça. É isso que a lei cerimonial exigia. Então, quem chegasse numa festa de casamento tinha que se purificar na água usada para purificação. É isso que significa, então, tá? Só para nós entendermos o que Jesus, o movimento de Jesus ali no casamento em Caná da Galileia. Mas acabou o vinho da festa. Acabou o vinho da festa. Uma coisa interessante, que entre a água da purificação e o vinho para a festa, Jesus prefere o vinho. O que significa isso? Tá? Já diz muita coisa a respeito de Jesus, a respeito de Deus e a respeito do movimento de Jesus. Mas o que é que Jesus está dizendo aqui? Que a partir de agora, a relação do ser humano com Deus não é mais baseado em Moisés e na sua lei, mas no vinho, no seu sangue. Mas no vinho e no seu sangue. Tá? Então, quando nós tomamos o cálice, nós lembramos, então, do sangue de Jesus. Nós lembramos do sangue de Jesus. Vinho e sangue. Tá? É isso que nós vamos fazer hoje na ceia. Então, essas compreensões são claras no Novo Testamento, são claras na Bíblia, mas nós tomamos como um cerimonial. Nós não entendemos exatamente o significado dela, mas que há muito tempo nós já tomamos. E a palavra de Deus é importante que nós possamos entender claramente o que nós estamos fazendo. Nós não fazemos por fazer, mas porque aquilo tem um significado profundo na nossa experiência com Deus. Então, nós vemos aqui que essa é a nova aliança, esse é o vinho novo. O que nós podemos aprender aqui desse início, desse estudo sobre vinho novo e odres novos? É assim que Jesus é apresentado. Quando no Sermão do Monte, tá, ele usa constantemente essa fórmula. Veja lá no Sermão do Monte, depois vocês podem conferir em casa. Tá? Ouvistes o que foi dito, mas eu, porém, vos digo. Nota essa relação que Jesus faz aqui.
ouvistes o que foi dito, mas eu, porém, vos digo. Está em Mateus, capítulo 5, nos versículos 27, versículo 31, versículo 33, versículo 38 e versículo 43. Pode conferir isso. No Sermão do Monte, Jesus falando isso, tá? Jesus está dizendo, ele, Moisés, disse, mas eu, Jesus, digo para vocês. Olha só. Ele fala de uma parte da cerimônia, do ritual, tá? E fala assim, eu, porém, vos digo. Agora, não é mais a lei de Moisés, agora é Jesus. Olha só. Então, porque aquela foi a primeira aliança. A aliança de Moisés, a aliança que Deus fez, aquela aliança foi a primeira aliança. Agora é uma nova aliança. Agora é uma nova aliança. Então, eu, na verdade, não compreendia o que significava isso. Quando Jesus tomou o cálice e disse, este é a nova aliança no meu sangue. É a nova aliança no meu sangue. O que significava isso? Tá? Então, ao olharmos as páginas da palavra de Deus, ele está claro. Ele está claro, está revelado para nós qual que é essa nova aliança. Tá? E é isso que faz com que a gente não tome a ceia de qualquer jeito, mas compreenda de fato o que Jesus está fazendo, o que Jesus fez e o que Jesus deseja que aconteça na nossa vida, na nossa experiência com Deus e com os irmãos, com a igreja. Aquele é o vinho velho da nova velha aliança, o vinho velho da aliança de Moisés, e agora é o vinho novo. Agora é o vinho novo. O vinho novo é o evangelho da graça de Deus, em detrimento ao vinho velho da lei de Moisés. Olha só o que nós temos aqui. Acho que eu passei demais. Tá? Por isso que nós temos aqui na carta aos Hebreus aqui, um versículo que fala também, que talvez a gente não tenha atentado para esse versículo, em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez todo o universo. Então, qual é o vinho novo? Qual que é o vinho novo? O vinho novo é Jesus. O vinho novo é Jesus. E o Evangelho de Jesus Cristo, o que isso quer dizer? O Evangelho de Jesus, o que isso quer dizer? Tá? De uma forma simples. Tá? De uma forma simples. Quer dizer que tudo o que você pensar a respeito de Deus, você olha para Jesus. É isso. Tudo que você pensar a respeito de Deus, você olha para Jesus. De uma forma bem simples, falar o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Tá? Tudo que eu pensar a respeito de Deus, eu olhava para Moisés, para a lei, para o Antigo Testamento. O que ele diz, o Antigo Testamento? Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Não pode ir em tal lugar, não pode tocar em tal pessoa. Não pode entrar em determinada sala. Tem o dia certo de orar a Deus. Tudo eu olhava para Moisés. Agora há uma nova aliança em Jesus Cristo. Eu não olho mais para a lei, eu não olho mais para o Velho Testamento. Eu olho para Jesus e para o Novo Testamento. Não é mais a lei
de Deus revelada em Moisés é a graça de Deus revelada em Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A graça e a realidade, o que é real, é o evangelho da graça de Deus e não da lei de Deus. Esse é o vinho novo. É o evangelho da graça. E terminando em João 1,17 diz assim: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. É isso que a palavra de Deus, ele esclarece, é muito claro para nós. Ele fala de uma forma muito clara. Mas ainda nós achamos que o único lugar que nós podemos prestar culto a Deus é no domingo, às 10 horas, na igreja. O dia da reunião de oração é quarta-feira. Então nós começamos a tomar esses dias, como fazia na lei, o lugar certo, o dia certo, a forma certa de fazer certas atividades. Mas não é isso. Não é isso. Então, nós colocamos, ainda vivemos sobre o modelo do Velho Testamento para dizer que nós estamos adorando a Deus. Diz que para adorar a Deus é em todo lugar, todas as pessoas. Não tem dia certo, não tem lugar certo, não tem atividade certa. Todo lugar é lugar de adorar a Deus. Por isso que aquilo que falei lá no início. A Imeocamp, a Igreja Metodista Livre de Campinas deve ser uma igreja que quer ser igreja todo dia, em todo lugar, através de tudo que faz e através de todos. Isso é o Evangelho da Nova Aliança, é o Evangelho da graça de Deus. E é dessa forma que nós devemos procurar viver. Tá? Mas que até agora nós estamos apegados ainda à velha aliança. Tá? E nós estamos vendo realmente esse vinho novo ser derramado em odres velhos. E na próxima mensagem eu vou falar sobre o que significa odre novo. O que significa odre novo. Vamos receber a bênção e vamos encerrar o culto hoje. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês, hoje e também para todos sempre. Amém e amém, Senhor.